Está no ar mais um Mensagens de Luz, que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Tenho a honra e o prazer de receber Frank. Tudo certo, Frank? Tudo certo, Luiz. É um prazer estar aqui de novo, prazer estar aqui acompanhando esse estudo. Estudo que chega à sua metade, pelo menos desse livro. Esperamos que o programa faça jus a continuar depois de terminar esse livro, né? O que vai ainda demorar um certo tempo, Pouco. não é? Chegamos ao 90º programa, Exato. não é? E esse programa de número 90 tem qual título e se refere a qual frase, Frank? Então, no capítulo 90, o nome é Inconstante Renovação. E a frase é de Paulo, ela diz, renovai-vos no Espírito. Renovai-vos no Espírito, não é? Bom, o que me chama a atenção de início é como é uma frase curta, muito simples e da qual Emmanuel extrai tanto conhecimento, não é? Exatamente. Então, Emmanuel começa nos dizendo da necessidade de renovação, de evolução, mas ele exemplifica situações em que nós nos vemos impedidos, talvez, de nos renovar, de evoluir, que nós não sentimos tanto estímulo para isso, não é? Sim. Quais seriam essas situações, Frank? Ele diz, em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz. Dizes-te inabilitado, semi-morto. Doente, incapaz, inabilitado, semi-morto, tudo isso nós mesmos, né? Nós mesmos nos sentimos cansados mesmo, né? Como se não fôssemos capazes de nos reerguermos de determinadas aflições. Exato. E é muito curioso como Paulo disse isso, né, naquela época, e porque a gente tende a pensar que as nossas dificuldades, a nossa correria, ela é uma situação moderna, né? Ela é uma situação do século XXI, por exemplo. E não, né? Paulo está aqui para nos mostrar que essas dificuldades da nossa vida terrena, elas sempre estiveram aí. Sim, sim. Sempre passamos por elas. A humanidade, apesar dela ter evoluído muito, mais as questões centrais, as questões morais, não é? Elas permanecem um tanto quanto inalteradas, não é? Sim. Depois de fazer essa exemplificação dessas situações em que nós nos encontramos aflitos, nós nos encontramos desanimados, não é? Desanimados de evoluir, ele vai pro oposto, não é? Pro inverso, dando situações de renovação. Isso mesmo. No entanto, agora como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Pedras multimilenárias dão formas diferentes aos serviços da evolução. Na própria química do corpo, em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova no ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Ele traz exemplos da natureza e do nosso próprio corpo físico, não é? Sim. Vendo como que há essa renovação no nosso corpo. Tem as mitoses, as meioses, não é? Da multiplicação, né? Da renovação das nossas células constantemente, diariamente. E, e isso serve como exemplo de como nós devemos nos renovar mentalmente, não é? Perfeito. Porque é muito isso, né? A forma como a nossa vida age, na correria do nosso dia, é muito fácil a gente pensar que as dificuldades nos impedem de melhorar, quando na verdade é o contrário. As dificuldades que a gente tem são o incentivo da vida, como a gente pode chamar, né? A gente pode chamar de vida, a gente pode falar que é a nossa programação, a gente pode dizer que são as experiências pelas quais temos que passar, mas a vida, pela qual a vida nos está dando uma oportunidade de melhorar, né? São as dificuldades.
são o nosso dia a dia. É ali que a gente vai se transformando. Certo. Logo em seguida, Frank, Emmanuel ele traz, eu gostei, de 4 verbos que ele utiliza que significaria a nossa evolução, não é? O que devemos fazer para evoluir, para renovar, não é? Ele diz: estuda, raciocina, observa e medita. Então são 4 verbos fundamentais para a nossa renovação, não é? Estudar, Para eu saber por que eu estou passando pelas coisas que eu estou passando. raciocinar, que também aí tem a ver com estudar, né? Mas o estudar, Exato. talvez você leia e depois você raciocina sobre aquilo, Exato. não é? Coloco em prática o que eu estudei. Depois você observa. Observo, eu faço um link, né, do que eu estou estudando com a minha vida, né? O que eu estou aprendendo no estudo, o que eu posso aplicar na minha vida, como eu posso aplicar na minha vida. E finalmente medita. Ou Exato. seja, a conclusão, né? Depois de tudo isso, de ter estudado, raciocinado, observado, feito esse link com a sua vida, você chega à conclusão daquele ensinamento, sobre aquela dificuldade que vai te fazer evoluir. Perfeito. Aí eu passo a começar a entender o porquê das coisas da vida, né? Certo. E agora já chegando à nossa conclusão, Frank, que sempre Emmanuel nos traz a conclusão geralmente nas últimas frases, não é, do capítulo, né, sobre tudo isso que a gente hoje estudou e observou e raciocinou aqui hoje. Então vamos meditar agora sobre o que significa a constante renovação. Vamos. Ele diz: mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda a lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Então é aquilo que você disse, não é? Toda lição, como que é a frase literalmente, toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, ou seja, ela pode ser muito difícil, pode ser que você esteja passando por um momento de trevas, não é? Ou ela pode ser simples, né? Uma coisa talvez até leviana, ela será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Nós sempre podemos aprender com essas lições, ainda que obscuras e simples. Isso mesmo. Na nossa vida nem sempre é fácil a gente entender, né? Na nossa vida familiar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o porquê que as coisas acontecem. Mas a gente não pode perder de vista que não cai uma folha da árvore sem que seja a vontade de Deus. Então, se eu estou passando pelo que eu estou passando, tem um ensinamento naquilo, né? Deus não quer que a gente sofra de forma alguma, mas Ele quer que a gente aprenda, né? Ele quer que eu evolua, que eu melhore, né? Então, por que eu passo por aquilo? Será que aquilo é para me trazer só um sofrimento, o que a gente sabe que não é a verdade, porque Deus não quer isso da gente? Ou ele é uma oportunidade para que eu aprenda, para que eu veja aquela situação de uma forma diferente? Sim. Então, que consigamos passar pelas dificuldades, lembrando sempre que devemos nos renovar e, por fim, evoluir. Sim, sempre perder de vista que Deus está sempre com a gente. Frank, muito obrigado por ter comparecido a esse programa que analisou o capítulo que significou a metade do livro que na hora em estudo, e espero contar contigo na metade seguinte desse estudo. Com certeza, vamos juntos até o final, que agora eu estou curioso. Muito bem, até a próxima semana. Tchau.